noite aos amigos que estão entrando agora. Estamos iniciando mais uma live do Coletivo Girassóis. Esse projeto que nós iniciamos no mês no finalzinho do mês de março, né, no último dia de março, e já se estabelecendo também agora no mês de abril, continuaremos no mês de maio. Toda segunda, quarta e sexta a gente faz aqui a nossa live, conversando sobre temas diversos, sobretudo os temas que relacionam as temáticas sociais com a doutrina espírita. Primordial, mas é um prazer muito grande estar aqui, reencontrar todos esses amigos, né, do Coletivo Girassóis, do Ágora e de tantos outros que estão entrando aqui agora. E eu estou disponível para a gente começar o nosso bate-papo. Maravilha. O Alexandre está aqui mandando um cheiro para nós. Sim, com certeza, muito querido, Alexandre. Então, assim, a gente tem nesses tempos, né, de meu amigo Eric entrando aqui, Alexa Reis, sejam bem-vindos. Nesses tempos agora de quarentena, de pandemia, a gente tem que lidar mais com a tecnologia, né? Às vezes é uma relação cansativa, sobretudo quando tem uma cobrança de produtivismo, e às vezes parece que as pessoas pensam que agora que a gente está em casa, a gente tem todo o tempo do mundo para produzir a qualquer hora, né? É verdade, Mas é aí, verdade. assim, mas aí dentre os desafios, né, a gente tem desafios maiores do que esses nossos, né, que a gente está enfrentando, que são os desafios sociais, né? A pandemia tem trazido, colocado ainda mais em xeque todas as contradições criadas pelo sistema capitalista, né? Então as feridas sociais estão muito mais abertas agora para quem quiser ver. Se uma pessoa duvidava que essas feridas existissem, agora elas podem ver por conta própria, né? Para depois não dizerem que é manipulação, porque hoje o povo tudo é manipulação, né? Tudo é fake news, etc. E nós, como espíritas, né, temos um desafio maior em relação a essas questões sociais, sobretudo aos projetos que têm uma urgência com que ocorram, né? Projetos que vão trabalhar, por exemplo, com atendimento às pessoas que não podem procurar um médico, projetos que buscam doação de alimentos. Tem muitos grupos se movimentando pela cidade, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Casa da Sopa, né? Para começar, eu separei um item que eu queria compartilhar com você e com os nossos amigos, que é o item 1018 do Livro dos Espíritos, ou 1019, né, dependendo da tradução, porque em algumas traduções ele foi suprimido. O Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? E aí os espíritos respondem: o bem reinará sobre a terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. Então farão nela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Mas os maus não a deixarão senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. Eu separei esse trecho porque ele fala de justiça. E essa temática tem muito a ver com a justiça social, né? Os projetos que tentam suprir a ineficiência do Estado, a falta de oportunidades para as pessoas que já nascem em contextos desiguais, né? E o Espiritismo compreende que para haver uma evolução tem que ser em todos os sentidos, não só no sentido individual, né? E aí eu queria que a É, gente pudesse comentar um pouquinho partindo desse ponto. isso, é muito bem lembrado essa sua colocação, né, que você retirou aí dos espíritos, porque a gente tem visto muitas visões, às vezes, leituras equivocadas com relação à questão da posição social que cada Uhum, pessoa se encontra. Né? Eu acho que há uma leitura, a meu ver, errônea, porque algumas pessoas vão achar que o conceito de resignação
é o conceito de estagnação Uhum, e uma visão de que a pessoa, uma visão punitivista, inclusive, que a pessoa precisa uhum, pagar, que há uma, digamos assim, um objeto aí da justiça divina para que essa uhum, pessoa permaneça ali naquela situação social em que se encontra. Mas, a meu ver, essa leitura é uma leitura que se equivoca, porque a igualdade social e a justiça social ela é elemento necessário para o progresso da humanidade, né? uhum, Então, a gente percebe que, é claro que todas as experiências que a humanidade passa, ela aprende. O sofrimento, uhum, a gente percebe que a finalidade da reencarnação é o aprimoramento do ser. Então, uhum, nunca jamais Deus utilizaria das suas leis para punir os homens, uhum, para permitir que a desigualdade se propagasse, porque é da lei gerar esse crescimento, digamos assim, essa punição. Mas há um crescimento, e a ideia de um crescimento é a ideia de que é preciso aprender. E determinadas experiências podem servir de aprendizado na jornada espiritual de cada um. uhum, Mas uhum, isso não quer dizer que esse sofrimento deva se propagar, deva se manter e que nós sejamos coniventes com ele. Ao uhum, contrário, a gente tem um propósito de curar, digamos assim, as feridas que a própria uhum, humanidade causou. Não é Deus quem causa o sofrimento, mas a uhum, própria existência humana, e que, nessa perspectiva, a nossa a nossa missão humana é a missão de construir um mundo justo, de paz, né, de uhum, prosperidade para a humanidade inteira. Então, uhum, a sociedade capitalista, ela é uma sociedade que não se coaduna com uma visão, digamos assim, de progresso espiritual. Então, quanto uhum, mais evoluída é a humanidade, digamos assim, dentro de um processo civilizatório coletivo, humano, mais a sociedade vai se desapegando dos valores que são os valores da sociedade uhum, capitalista, principalmente dos valores que mercantilizam as relações, né? Então, a gente precisa entender que quando se age em benefício daqueles que estão sofrendo, se age para minimizar a dor, porque há também uma outra visão equivocada dos uhum, críticos, por exemplo, que acha que a caridade e que as ações, né, em favor dos sofredores estagnaria ali aquela pessoa porque precisaria mudar a estrutura da sociedade. uhum, Mas enquanto a uhum, estrutura da sociedade não muda, essas pessoas estão sofrendo. Então a gente age uhum, nessa dupla mão, né? Então eu penso que é um bom pontapé, digamos assim, essa sua uhum, colocação, para que a gente possa compreender essa dinâmica, que é uma dinâmica humana, uhum, de uma movidos, né? Todos nós que agimos em favor do bem, por uma uhum, humanidade, movidos pela humanidade, para minimizar a dor e o sofrimento, né? uhum. Perfeito, perfeito. A Alane, nossa querida Alane, já tinha colocado aqui uma perguntinha que a gente poderia já colocar para fazer uma análise mais específica voltada para o gigantesco e maravilhoso trabalho que a Casa da Sopa realiza, né? Então a Alane pergunta aqui, Lídia, quantos anos tem a Casa da Sopa? Aí assim, Eu na outra live você fez um pequeno histórico da Casa da Sopa, mas eu acho que vale a pena fazer novamente para Isso, compartilhar com todo mundo, né? na vez anterior eu estava na companhia do Leonardo, né, que chegou Uhum, depois, uhum, e ele, eu quero dizer, dar todos os créditos a essa fala também a ele. Eu não sei se ele está nos escutando agora, porque a gente está fazendo milhões de coisas
A minha Uhum. casa é um verdadeiro comitê de ações, de reuniões, de muita coisa. Uhum. A minha família inteira tá, eu, o Leonardo e meus filhos, assim, completamente integrados aí nessas ações. Mas eu queria dizer que eu estou na Casa da Sopa desde o começo. Uhum. Eu era, em 1992, quando eu conheci a Casa da Sopa, eu conheci também o Leonardo. Então, eu vou falar uma coisa que é muito pessoal, mas acho que vale a pena aqui, que eu já disse isso outra vez, em outros momentos, em outras entrevistas, que há uma frase no Espiritismo que diz assim, ou você encontra o Espiritismo ou pela dor ou pelo amor. Eu tive a Uhum. dádiva de encontrar pelo amor, né? Foi o amor que Uhum. me fisgou. E eu conheço o Leonardo desde a minha adolescência, a gente se encontrou na escola, tinha, sei lá, 14 anos de idade, e alguns anos depois a gente se reencontra e Uhum. ele me convidou para conhecer um centro espírita. Eu achei isso estranhíssimo, mas eu fui. E aí a gente começou, a gente já era amigos, né, desde Uhum. da adolescência. E aí depois ele me convidou para conhecer o trabalho de um pessoal que distribuía sopa no centro da cidade. Isso era 1992. Então vocês imaginam, façam as contas, tem mais de, sei lá, 27 anos, 20, não sei quantos anos. E eu fui com ele, e eu era estudante universitária do curso de Ciências Sociais nesse momento. Eu entrei no curso de Ciências Sociais em 1992, inclusive. E, e eu tinha, na minha mente de acadêmica, de estudante de Ciências Sociais, e da minha militância política, porque eu já fazia militância política nesse tempo, que a estrutura, a causa, né, daquelas pessoas estarem na rua fosse uma causa apenas estrutural da sociedade capitalista, né? Então eu fazia uma leitura que era uma leitura sociológica, óbvio, Uhum. mas que era de fora, né? De uma leitura estrutural. E Uhum. quando eu encontrei esse grupo e que eu fui distribuir sopa com eles, eu conto isso também, um pouco essa história na minha tese de doutorado, que eu fiz uma tese sobre isso, que eu tinha uma ideia, eu achava que eles eram os proletariados. Eram pessoas que estavam à margem da margem dos trabalhadores, né? Mas quando eu fui é, viver essa experiência, que é a experiência de distribuir a sopa na rua, eu encontrei pessoas e histórias de vida. E Uhum. nessas histórias de vidas, pessoas que estavam, digamos assim, que têm uma trajetória na vida delas que fizeram com que elas ficassem naquela situação. Além das dimensões socioeconômicas, que eu, na Uhum. verdade, nunca abandonei, mas eu comecei a ver que havia uma outra disposição, Uhum. outras questões, outros fatores, que eram os fatores subjetivos, a história de vida, e Uhum. eu comecei a pesquisar sobre a história de vida, e fiz e tenho, né, vários relatos dessa vida. E eu me chamou a atenção que essas histórias de vida é assim, a pessoa começava a contar a história, ela dizia assim, bom, aí eu vivia com meu pai, minha mãe, meus irmãos, aí meu Uhum. pai morreu, depois minha mãe morreu, aí eu não consegui mais conviver com meus irmãos. Então, ele sempre contava de uma ruptura, de um Uhum. modelo que era um modelo de ruptura mesmo, que na Uhum. narrativa fica entre uma fase e outra, entre um momento da vida da pessoa e outra. Então, Uhum. uma das histórias mais interessantes, a pessoa diz assim, eu vivia no interior, e eu teve uma briga com o vizinho, eu saquei uma arma e atirei nesse vizinho. E eu, na hora, Uhum. eu fugi, nunca mais voltei. Ele não sabe se o vizinho morreu, ele tinha direito à defesa, ele tinha nada. Ele foi embora. Então, essas histórias são histórias de rupturas e histórias de... Uhum. Então, a gente foi percebendo isso. Então, eu acho que a gente, no Espiritismo, eu sei que aqui tem pessoas não espíritas, talvez, assistindo, mas no Espiritismo não há o sentimento de conversão, não há a prática da Uhum. conversão.
Ninguém Uhum. é de uma religião e de repente se converte à espírita. Não, é um processo. Então eu fui, digamos assim, me tornando espírita à medida que eu fui encontrando na prática, na experiência, que é a experiência de solidária, a experiência de Uhum. encontrar com o outro do sofrimento com o outro, que eu fui encontrando os estudos espíritas também. Então, eu sempre digo que eu não Uhum. sou uma grande estudiosa de espiritismo, não me sinto assim uma grande estudiosa, uma grande teórica, né, do espiritismo, porque meu campo foi sempre o campo da praxis. E Uhum. aí, a Casa da Sopa me favoreceu muito isso. Então, quando a gente começou a distribuir sopa em 1992, a gente era um grupo de jovens, de pessoas muito jovens, que estava ligado a um outro centro espírita, na época era a União Espírita Cearense, e aí depois nós decidimos, alguns anos depois, em fundar o Grupo Espírita Casa da Sopa, que inicialmente foi na Rua Assunção, e depois, Rua Assunção não, Rua Solon Pinheiro, e depois passou a ser na Assunção. Então, Uhum. essa experiência que a gente viveu de montar a Casa da Sopa, eu até disse isso aqui na live passada, era uma experiência que de estruturar um trabalho de inspiração espírita, mas que ele Uhum. tivesse um foco, que é um foco no atendimento Uhum. social, uma Sim. expertise que a gente também foi criando, né? Uhum. A partir da nossa prática. Por exemplo, hoje na nossa casa, nós temos várias pessoas que fazem estudos ali. Então, nós Uhum. sistematizamos muito o conhecimento de tudo que a gente faz. Por quê? Porque agregou pessoas que eram estudiosas. Eu estava Aham. fazendo minha tese, depois a Janete foi fazer uma dissertação de mestrado, a Lígia fez uma dissertação de mestrado, hoje está fazendo uma tese de doutorado, a Uhum. Ângela Linhares, que é uma grande educadora e que, na Uhum. época, quando ela estava conosco, impulsionava muitas reflexões e estudos Uhum. sobre isso. Então, era um Uhum. campo de, ao mesmo tempo, de fazer e de pensar, que é o Uhum. campo da ação e da reflexão ao mesmo tempo, né? Então, há uma Sim. inspiração meio freiriana, né? Em Uhum. nós sempre Uhum. teve. Agora, a nossa casa tem uma fama maravilhosa que é de acolher bem. Então, nós Uhum. temos muita gente e pessoas, nós temos uma rede de pessoas muito grande. Então, sempre Uhum. chega gente lá para ajudar, mais o miolo da casa, digamos assim, aquelas pessoas que estão na história da casa de muitos anos e que está à frente, né, da coordenação e das coordenações e tudo, são pessoas que têm uma vivência também, que é uma vivência do campo da produção do conhecimento. Então, mesmo Uhum. aqueles que não estão no campo acadêmico, eles se especializaram em sistematizar. Estou me lembrando Uhum. aqui do Emanuel, do Alan, do Gustavo, de outros, que são membros da RAIS, quer dizer, não são membros, nós todos somos membros da RAIS, a casa é membro da RAIS, mas que são da RAIS como representantes, como sendo formados pela RAIS, e Uhum. tem toda uma formação no tratamento comunitário. Então, a gente Uhum. investiu muito em conhecimento para além do espiritismo. Mas isso Uhum. não nos deixou de ser espíritas, ao contrário, Uhum. nos ampliou a visão Uhum. do espiritismo, fazendo com que a gente pudesse dialogar com outros saberes. O Uhum. saber médico, o saber sociológico, o saber da pedagogia, né? Uhum. Da assistência social e por aí vai. Então, eu acho que essa característica do nosso grupo Uhum. qualificou também o nosso grupo para que a gente pudesse dialogar também e fazer de um modo que pudesse ser um modo em que a Casa Cachorro fosse também fonte de uma devolutiva, né? Pudesse dar uma Sim. devolutiva para a sociedade
daquilo que a Uhum. gente faz, daquilo que a gente constrói. Uhum. Eu não sei se você vai perguntar isso, mas eu fiz um mapeamento, que eu acho que pode ficar com o segundo ponto da nossa conversa, Uhum. das ações que estão sendo feitas para a população de rua nesse momento, né? E quando eu coloquei no quadro todas as ações, a gente Uhum. percebe a riqueza que é atuar em rede. Uhum. Então, hoje, a Casa da Sopa, ela está muito integrada com a rede, assim também como o próprio poder público, Uhum. porque como nós somos a primeira instituição a, 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 a lidar com a população de rua desde 1992, né, nós criamos essa expertise e fez com que a gente conseguisse partilhar isso com outros Uhum. grupos e dividir esse conhecimento também e poder, a partir desse conhecimento que todos nós temos, colaborar com o poder público, colaborar com as outras redes, né, com Uhum. os outros grupos. Então, a gente está nessa Uhum. permanente troca. Sim. E a gente deve isso não à, à estrutura da casa, né? Mas às pessoas, porque qualquer grupo ele é feito de pessoas. E aí nós Uhum. temos, digamos assim, a sorte de ter um grupo de pessoas é, é, profundamente humanos, né? Assim, de pessoas com muita humanidade e também com uma visão de mundo muito ampla, Uhum. capaz de estabelecer esse diálogo Uhum. entre várias pessoas de religiões Uhum. diferentes. Eu queria registrar aqui que nós temos uma parceria muito bacana com a Pastoral do Povo da Rua, né, que são Uhum. católicos, e essa parceria, desde o começo, que eles começaram a construir o trabalho deles, a gente veio junto, somando, né, em várias ações, e, e não há obstáculos religiosos, né? Ao contrário, há Uhum. soma. E isso Sim. é algo que nós falamos com muito orgulho, né? Uhum. Essa disposição para o diálogo interreligioso, essa disposição para a partilha dos saberes, essa Uhum. disposição para perceber o fenômeno na sua dimensão complexa, né? Uhum. Seja ele Uhum. na sua dimensão espiritual, na sua dimensão social, Uhum. política, né, antropológica, fazendo com que a gente possa entender a população de rua de modo, de fato, complexo, né, para além Uhum. de um fenômeno marcadamente econômico e social, mas com Sim. outros fatores também que influenciam aí. Uhum. Perfeito. E é uma complexidade que vem agregar ao trabalho, né? No caso do trabalho espírita, né? É, o espiritismo tem uma relação muito natural com as diversas áreas do conhecimento, né? E cabe aos grupos espíritas desenvolver pesquisas a partir da sua prática, né? De modo que essa pesquisa também valorize o que é da praxis, né? O que é prático, mas também dialogue com a teoria espírita, com a compreensão de ação voltada para o bem do próximo, né? Então é muito interessante resgatar essa história que serve de inspiração para todos nós que estamos aqui participando, dentro dos grupos que a gente faz parte. E a É, possibilidade da gente repensar essas práticas, né? o Grupo Espírita Casa da Sopa, inclusive, está organizando uma série de ações, inclusive de lives e videoconferências, Uhum, para que a gente possa também publicizar esses estudos que estão sendo feitos, né, na nossa casa. Estou me lembrando uhum, agora aqui da Lígia, que está quase terminando a sua tese, que vai sair um uhum, grande estudo aí sobre educação, espiritualidade e saúde, né? E uhum, ela fez esse campo de pesquisa na Casa da Sopa.
né? E a Uhum, Janete também, ao falar de rede de saúde, também fez o seu campo na Casa da Sopa. uhum, Então, nós ficamos muito orgulhosos em saber, em abrir também o próprio espaço da casa para a acolhida de pesquisadores e as suas pesquisas, né? Porque uhum. também a gente favorece aí essa interligação com outras áreas de conhecimento. Sim, sim. O Leonardo tinha comentado aqui mais acima, que eu achei muito interessante destacar. A caridade não exclui a mudança estrutural. A caridade exige que essa mudança aconteça. Né? Então, É não verdade. exclui, mas trabalha em cima dela para que ela possa ser transformada. Né? E Exatamente. o, Léo sabe. o, o Alexandre Júnior, também contribuindo aqui conosco, ele fez uma pergunta muito interessante. E aproveitando que você também compartilhou essa relação com o poder público, né, ações que são feitas em parceria com o poder público, e ele fez uma pergunta que me parece das mais necessárias nesses tempos que a gente está vivendo, nesses tempos políticos que a gente está vivendo, né? Ele pediu para a gente colocar um pouco compartilhar a nossa opinião sobre os espíritas que confundem a política pública com a política partidária. E aí a gente vê hoje uma queda de braço de discursos que se adonam de políticas como se fossem organizadas por um favor de alguém, pela benevolência de alguém, né? E o Estado brasileiro tem uma tradição de não pensar em políticas públicas efetivas, mas sim em políticas de governo. Né? Então um governo assume, sai desconstruindo tudo que o governo anterior fez, então a política pública feita anteriormente não tem tempo de ser maturada, não tem tempo de construir uma avaliação de eficácia. Né? Então a gente tem muito esse discurso hoje que tenta colocar que determinada política pertence a fulano, porque fulano está à frente momentaneamente, né, de um governo, os governos são transitórios, mas ao mesmo tempo nega o aspecto da necessidade social dessas políticas. Né? Então, a gente podia comentar um pouquinho sobre isso. Claro, e eu queria inclusive acrescentar que uma das questões da política pública, além dessas que você mencionou, que é o aspecto de que, de fato, se torne uma política de Estado e não política de governo, é Uhum, que haja também um protagonismo dos uhum, sujeitos a quem se destina ali a política pública. uhum, E aí é nesse sentido que, é nesse lugar de fala, inclusive, uhum, que nós nos colocamos, daqueles que são capazes de atuar no campo da política pública como protagonista, porque a uhum, política pública ela não é uma ação do governo fazendo para aqueles a quem é objeto da sua ação, na uhum, perspectiva em que a gente tem o entendimento de que a sociedade inteira deve participar, porque ela também é protagonista numa uhum, perspectiva democrática. Então, se há um efeito democrático, se há uma prática democrática, a democracia inclui participação. E uhum, aí, essa participação, no nosso caso, da população de rua, é também dar protagonismo à pessoa em situação de rua. É uhum. tirá-lo daquela condição de objeto de quem recebe, porque Sim. ele também pode pensar as saídas para para ele próprio, né? Uhum, No nosso caso, da população de rua, o movimento nacional da pessoa em situação de rua, da população de rua, esse é um movimento que a gente sempre apoiou, uhum, porque era aquilo que a gente chama do lugar de fala. uhum, As pessoas se apropriando daquela, do seu, digamos assim, da sua existência como cidadão, exigindo do Estado e também construindo junto com o gestor público as uhum, saídas para as suas ações. Aqui em Fortaleza, a gente tem que louvar muito as práticas
que foram feitas, muito porque a gente tem muitos técnicos em assistência social comprometidos. E aí eu Uhum. quero fazer digamos assim, uma crítica, mas também é, uma honra, né? Honrar também a ação da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, e Uhum. a parte crítica é, eles, eles, eles precisam entender que é preciso dar continuidade às ações. Então, a gente teve Uhum. uma gestão anterior, por exemplo, que implementou a política, que avançou a política nacional, que fez uma série Uhum. introduziu aí, né, a política, de fato, e quando veio o novo gestor, ele mudou muita coisa que Uhum. foi feita, porque ele quer dar a sua Uhum. própria cara. E a coisa Sim. só deu certo porque a gente tem dado certo porque a gente tem técnicos que não são, digamos assim, que não são cargos comissionados, que não são, Uhum. são técnicos, porque são gestores públicos, Uhum. são funcionários públicos. E Uhum. são esses que são os mais comprometidos com Uhum. a continuidade da política pública. Então, a gente sempre espera que esses gestores entendam e acreditem que a política pública ela deve ser para assim do Estado e não são deles, não é Uhum. de um partido, não é de um Uhum. partido, não é de um grupo, né? Então é muito comum. Eu me lembro aqui em Fortaleza e o exemplo que eu vou dar não é da assistência social nem dos direitos Uhum. humanos, é da educação. Eu me lembro que a gente teve uma gestão que o gestor entregou todo o kit escolar, a Uhum. farda, a escola, e tinha uma cor, a farda. A Alane, não sei se está me ouvindo ainda, a Alane deve lembrar disso, porque ela é professora da rede municipal. E aí, quando o gestor novo chegou, ele diz, não quero mais essa farda, vai mudar essa farda, porque essa farda é de uma cor, eu tenho que botar outra cor. Aí ele manda fazer outra farda com dinheiro público, Uhum. todo o material escolar ele deixa ali, não entrega, porque tem aquilo Uhum. ali. Então, isso é Uhum. realmente muito negativo, a gente tem que Para combater, promover a ele mesmo, né? promover a ele mesmo e a sua marca, né? É. A sua marca, a marca da sua gestão, né? Uhum. Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento e reconheça, né, todos os as ações e os esforços que os técnicos fazem, e eu Uhum. acho a gente tem que render muitas homenagens, na verdade, são a eles, que são, na Uhum. verdade, os funcionários públicos. Não que Exato. aqueles que chegam, terceirizados ou comissionados, não tenham relevância, claro que tem. Mas são eles, os técnicos, que têm a memória da coisa que pode perpetuar e fazer acontecer ali Uhum. a política pública para além das ações imediatas daquele governo, Uhum. né? A Eu, gente deve eu, eu, combater qualquer eu ação penso que alguns desse propósito. sim, eu penso que alguns governos que são pouco afeitos à democracia, eles têm tanta raiva dos servidores públicos, aqueles que são técnicos de carreira, porque são eles que fazem os alertas frente a políticas que não têm impacto, a políticas que não vão ajudar efetivamente a população, ou são eles que sustentam na ausência de uma política prática, como a gente está vendo hoje em relação ao Ministério da Educação, completamente a ver navios à deriva, né? E quem segura ainda o direcionamento são os técnicos. Porque do ponto de vista de quem está à frente, a política não é pensada de maneira macro, não é pensada para o benefício macro da população. Né? Então é muito É, curioso. Acho que é por isso que eles têm tanta raiva dos servidores. pois é. Eu sei que você que é meu mediador aqui, mas eu queria dar uma guinada no rumo da nossa prosa, Tá. para que a gente voltasse a falar sobre a população de rua. Está tudo ligado, viu? Uhum, E, uhum, e esse momento que a gente está vivendo, né?
Sim. porque esse momento que a gente está vivendo, ele é um momento muito atípico, de fato. Uhum. Nós estamos construindo aí uma rede, que é uma rede de ação, que foi construída para esse momento, mas eu espero que ela perdure, né? Uhum. De ação para a população em situação de rua, que envolve ações emergenciais, né? Então, essa emergência é engraçada. Eu estava falando assim, a gente tem que pensar em quantos cenários. A gente tinha Uhum. um cenário, assim que começou o decreto do isolamento social, hoje a gente tem outro cenário e a gente não Uhum. sabe os cenários que virão, a gente vai precisar Sim. fazer, inclusive, projeção de cenários. Uhum. E o primeiro cenário, e eu me lembro bem, eu e Leonardo chegamos no centro da cidade para dar uma entrevista para a televisão, Uhum. e era uma entrevista que pedia a opinião do pessoal do Fórum da Rua, e nós fomos atender esse pedido. E a gente chegou na Praça do Ferreira, era um dia de sábado, tipo assim, 3 dias depois do decretado lá o fechamento das lojas do centro da cidade. Parecia, assim, uma cidade fantasma. Uhum. Aquele espaço central ocupado pelas pessoas, a população de mundo sem entender direito o que estava Uhum. acontecendo. E a gente conversou com algumas pessoas, deu a entrevista e foi embora. E aí, naquele dia, era um sábado, a gente disse assim, olha, a gente não pode deixar essas pessoas morrerem à míngua, porque elas Uhum. dependem da dinâmica do centro da cidade. Uhum. E aí aquilo foi passando, a Casa da Sopa, juntamente com outros grupos, foram se articulando e foi crescendo. A gente tinha um atendimento diário assim, de 80 pessoas, aí a gente aumentou Uhum. para 100, depois para 150. Pois, Lindenberg, hoje nós estamos com 300 pessoas e não Uhum. está dando conta. 300 Sim. refeições entregues. Uhum. Então, você diz, tem 300 pessoas no centro da cidade, tem mais ainda. Só Uhum. que elas dependem ali do fluxo daquela dinâmica do centro. Como o Sim. centro da cidade está Sim. fechado, eles ficam, de fato, sem ter a sua renda. Então, Uhum. a pessoa em situação de rua, ela faz muita coisa para sobreviver. Ela guarda carro, Uhum. ela vende água, ela faz pequenos serviços. E tem aqueles que vivem também da rede de solidariedade que existe no centro da cidade. Uhum. E aí a gente tem percebido que muita gente que não vivia, que não dormia na rua, mas que agora está vindo para a rua, porque o centro da cidade é o lugar onde tem um fluxo de pessoas distribuindo alimento, enfim, Uhum. essas pessoas elas são atraídas para isso. E Sim. aí Sim. nós recebemos uma crítica outro dia, dizendo, sabe, vocês estão aglomerando pessoas. Nós não estamos aglomerando pessoas, claro que esse é um desafio, a gente não quer que elas Uhum. se aglomerem ali, é óbvio, a aglomeração não é positiva, Uhum. mas a gente tem visto pessoas do entorno do centro, pessoas que têm moradia, que vivem em moradias precárias e que estão vindo ali para se alimentar. Eu acho que Uhum. ninguém deixaria o conforto da sua casa ou o isolamento social para ir pegar uma quentinha de comida. Só vai quem está precisando, né? Uhum. Então, nós não negamos alimento a ninguém, e por isso mesmo nós sabemos que se essa pessoa chegou ali para comer, porque ela está com fome. De algum Sim. modo, ela não Uhum. vai digamos assim, para jogar fora ou para não fazer Uhum. uso da, né? Uhum. Então, e aí o nosso público diversificou. Uhum. Sexta-feira que vem, nós, juntamente com a rede, nós da rede, né, vamos fazer uma pesquisa breve
aplicando um instrumental com algumas perguntas, onde a gente vai ter um cenário e vai poder tabular, e vai poder fazer um pouco de estatística de como é que está a situação na região do centro da cidade de Fortaleza, porque nós estamos percebendo que muitas pessoas que não eram aquele público do início da quarentena, Sim. é um público diversificou. E quem são essas pessoas? Pessoas que vivem ali no entorno do centro, pessoas que vivem em moradias precárias, porque quem é de Fortaleza aqui talvez não conheça, e quem não é de Fortaleza, mas quem é de Fortaleza e não conhece a cidade, tem um conjunto de moradias ali na Princesa Isabel, na Guilherme Rocha, enfim, na Rua São Paulo, na Teresa Cristina ali, que são moradias, até três favelas, são como cortiços, né? Às vezes lugares sem banheiro, lugares lugares insalubres, com pouquíssima ventilação. E essas pessoas, elas não têm como fazer isolamento social nesses espaços. O Exato. Leonardo que brinca diz assim, elas vão morrer mais lá dentro desses espaços do que na rua, porque são espaços de muita pobreza. Então, a gente vive essa condição, que é uma condição como você disse no começo da nossa fala, é uma ferida exposta, que faz com que aquilo ali, nesse momento, se revele com muita intensidade. E aí, essas pessoas, elas estão indo em busca de alimentação, de água, de atendimento médico, porque elas estão vivendo uma situação de muita precariedade. Na verdade, elas já viviam. Então, agora, quando o centro da cidade fecha, quando as ruas se esvaziam, isso fica mais evidente, mais visível. E elas viviam de uma microeconomia ali no centro de Fortaleza. Então, o centro, gente, ele gera uma riqueza muito grande. Ele gera riqueza num efeito multiplicador. Quem é da economia aqui, não sei quem é da economia que está nos assistindo aqui, pode nos colaborar com esse conceito, que é o conceito de efeito multiplicador. Então, você tem uma economia que vai gerando outras, e vai gerando outras, e faz com que você tenha uma distribuição econômica. Então, dentro dessa microeconomia, existem pequenas pessoas que vivem ali dessa relação econômica, que são os flanelinhas, os vendedores de água, os vendedores ambulantes, os ajudantes dos vendedores ambulantes. Então, você tinha aí essa dinâmica. Quando o centro fecha, essas pessoas ficam sem renda. Então, eles são trabalhadores informais, eles são trabalhadores que vivem nessa informalidade e, portanto, eles não têm vinculação nenhuma. Alguns deles não têm documentos. Então, você diz assim, mas eles podem receber o auxílio emergencial, que é isso que a gente está orientando, né, para as pessoas. Eu digo, olha, você tem direito ao auxílio emergencial, vá atrás do seu auxílio emergencial. Mas algumas dessas pessoas não têm, sequer têm documentos. Ontem eu estive lá no trabalho, lá na Casa da Sopa, e eu vi pessoas egressas do sistema penitenciário. Isto é, pessoas que foram beneficiadas pela medida de que pudessem cumprir a pena em casa, né, uma prisão domiciliar, ou com uso de tornozeleira eletrônica. E aí eu atendi duas pessoas com tornozeleira eletrônica e uma outra de um senhor que diz, olha, eu vim pegar aqui a comida, minha esposa não pode vir, eu posso levar a comida dela, eu moro aqui perto, que ela não pode sair de casa. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas quiseram aumentar o contingente populacional de pessoas em situação de rua. E é isso que nós vamos ver através dessa pesquisa que a gente vai
aplicar sexta-feira, né? Uhum, Então, nós esperamos que ela dê para nós um retrato dessa situação, que a gente possa uhum, colaborar com o poder público exigindo mais ações, né? Porque as uhum, ações que eles estão fazendo são ações emergenciais para a população de rua, mas a gente precisa alertar o poder público que a população de rua ela é essa população complexa, e uhum, dentro dessa heterogeneidade, dessa complexidade, estão também esses sujeitos aí, né? uhum. Então, a gente Lídia, está nesse diálogo com o poder público, inclusive uhum, alertando para essas diferenças aí. sim. Eu queria aproveitar que você está tocando nesse assunto. Tem uma pergunta aqui do Jean, que é um amigo meu que mora em Brasília. Jean, seja bem-vindo aqui à nossa live. Que bom que você está aqui participando conosco. E ele coloca aqui uma pergunta, ele mesmo diz como um leigo, né? Mas ele gostaria de saber se existe um conjunto de ideias, uma tese ou dados estatísticos sobre os motivos que levam as pessoas à situação de rua. Claro que a gente tem a questão financeira como mais urgente, talvez, né? Mas tem outros elementos que compõem essa gama de motivos, né? E aí eu queria que você compartilhasse conosco esses motivos. O nosso último censo com população de rua foi feito em 2007. Então, Uhum. tá bem desatualizado aí. Quem Sim, fez sim. foi na época, ainda era governo Lula, foi o MDS. Tinha muito Uhum, recurso, inclusive da assistência. Foi nessa uhum, época também que foi feita a política nacional. Então, uhum, ele veio aí nessa. Outros municípios, porque assim, tem uma coisa interessante, antes de eu dizer para o colega, como é o nome dele? O, Jean, Jean. o Jean. Viu, Jean? Uhum, Tem uma coisa interessante para a gente pensar e pensar de modo crítico. Não há, a população de rua não entra no censo populacional brasileiro. Eu falo isso com muita indignação, uhum, porque nós contamos toda a população. Imagine que São Paulo tem 25 mil pessoas morando na rua, então é 25 uhum. mil pessoas não contadas dentro do Sim. censo populacional brasileiro. E cabe a cada município fazer o seu próprio censo. Uhum, Então, os municípios vão fazendo o censo, tinha, não sei como é que está isso agora, uma obrigação de produzir o censo de acordo com o número de habitantes de cada cidade. uhum, uhum, E aí, Fortaleza, nessa época, em 2007, fez e contou 1.071 pessoas. O que vai importar para a gente aqui não é nem o número de pessoas, que uhum. está, inclusive, muito defasado. Nós temos muito É, mais que com isso certeza. atualmente. Mas esse censo, eles perguntaram por que você está na rua. Uhum, Então, o que eles responderam? A principal motivo, aí vinha seguido uso de álcool e outras drogas, uhum, desemprego. Então, você vinha aí nessas, uhum, nessas respostas, né? Essa pesquisa ela está disponível, né, na internet, facilmente se acha, e aí você encontra um conjunto de fatores que faz com que a pessoa esteja na rua. Então, eles me responderam, por que você está na rua? Aí ele disse, uhum, porque eu não consegui conviver com a minha família. Aí, segundo uhum, lugar, por conta do uso de álcool e outras drogas. Só que o uso de álcool e outras drogas está relacionado aí com os conflitos familiares, né? uhum. Sim. Aí depois você tinha desemprego, e o desemprego também está associado a essa. Então, você vai ver que há uma fragilização dos Uhum, vínculos familiares e também dos vínculos sociais, porque uhum, você tem o vínculo com o trabalho, com o mercado de trabalho, por exemplo, uhum, o vínculo com a comunidade a qual você pertence. Vou dar um exemplo aqui interessante. Eu conversei com um amigo a semana passada
que me ligou pedindo um socorro. Ele é até de um centro espírita que a gente sempre colabora, e esse amigo, ele ligou para mim dizendo, Lídia, porque nós temos uma pessoa aqui na nossa comunidade que está em situação de rua. Ele era um frequentador da casa espírita. E que ele, enfim, fez uso abusivo, né, de álcool e droga, estava fazendo uso abusivo de álcool e droga, mas que tinha se separado da esposa. E essa separação deixou aí um conflito, digamos assim, uma fragilidade muito grande nessa pessoa e também um desemprego. Então, você vai ver uma série de contextos. Ele estava na rua, não no centro da cidade, ele estava na rua do bairro dele, porque no novo contexto da família, a família disse, a esposa foi para a casa dos pais, e os pais dizem, aqui não é. Bom, aí o colega me liga perguntando se havia uma solução de abrigo. E aí eu comecei a fazer a ponte. Hoje esse rapaz está abrigado numa casa que é uma casa parceira nossa. E aí a gente percebe que há vários elementos que compõem esse fenômeno. Não é um. São vários fatores que faz uma pessoa. Então, na live passada, eu me lembro de ter dito, e eu vou repetir agora, que há uma espécie de diáspora do centro. Quer dizer, há uma dispersão para as regiões do centro da cidade, porque não é o caso desse rapaz, porque o caso desse rapaz, ele estava ainda na comunidade, ele não tinha rompido com a comunidade. Mas há uma sequência de ruptura. A ruptura com a família, a ruptura com a comunidade, a ruptura com o mundo do trabalho, né? Um trabalho, principalmente um trabalho formal. E aí ele vai rompendo, e há uma transformação na sua vida e uma transformação no seu corpo. Na minha tese de doutorado, foi um estudo assim, muito antropológico, muito etnográfico, né? E eu fiz um estudo sobre o corpo. E eu fui percebendo como há uma transformação no corpo da pessoa. À medida em que ela vai não tendo a oportunidade, digamos assim, não é a oportunidade, o direito, né? Oportunidade não é bem o termo. O direito de ter alimentação digna, banho, né? E aí ele vai deixando, o corpo vai criando essas marcas, que são as marcas da exclusão social. Porque quando esse indivíduo vai rompendo aí com todas essas comunidades, famílias, suas instituições, ele vai criando uma nova sociabilidade. E há uma sociabilidade típica da rua. E há uma vivência na rua. Tem pessoas que são felizes na rua. Mas como ser feliz na rua? Ele encontra os amigos. Eu conheço gente que não está mais na rua, que está no aluguel social ou que está na moradia definitiva. Inclusive, nós acompanhamos algumas famílias que deixaram as ruas e foram beneficiados pela a moradia definitiva. Inclusive, esse benefício veio de uma pressão muito grande no Ministério Público aqui, que fez um trabalho excelente, de exigir da Prefeitura e da Habitafor que essas pessoas fossem contempladas nas casas que estavam sendo destinadas para a habitação social. E aí, essas pessoas, elas estão lá, tem a casa delas, mas vez ou outra elas vão para o centro. Aí você diz, rapaz, que você está aqui, de manhã eu encontrei um, domingo de manhã eu encontrei um desses. Aí eu disse, por que você está aqui, fulana? Aí ela disse, eu vim para encontrar com meus amigos. Pessoas têm amigos. Moradores de rua têm amigos. Aí aquela questão dos vínculos, né? Aquela questão dos vínculos que você sempre fala, né? Exatamente. E aí, se ele rompeu com vínculos familiares, com os vínculos comunitários, etc. e tal, ele vai na rua estabelecendo novos vínculos. E aí, esses novos vínculos,
faz com que ele possa ter ali uma outra sociabilidade. Então, você tem ainda, um pouco ainda aquela resposta do Jean, né? Você tem um desafio muito grande Uhum. primeiro, de tentar compreender que esses sujeitos, eles vivem uma dimensão de muita complexidade. Então, não, as Uhum. pessoas às vezes simplificam, né, achando que população de rua, aí você diz assim, por que não pode tirar essas pessoas da rua, dar abrigo, né? Ou então diz assim, essas pessoas, por que não dá? Enfim, é muito complexo, porque o fenômeno é complexo, é um fenômeno humano complexo. Existe população de Aham. rua em todas as Uhum. partes do mundo. Ele é um fenômeno urbano, eminentemente urbano. E ele é Uhum. urbano exatamente porque você tem aí, nas regiões, digamos assim, rurais ou mais comunitárias, você tem uma agregação comunitária muito maior. À medida em que você tem, na perspectiva da metrópole, por exemplo, uma difusão aí territorial, inclusive, mas o próprio isolamento do indivíduo, que não que vai se distanciando da comunidade, ele vai podendo viver como andarilho, por exemplo, a perspectiva do nomadismo, de não estar num único lugar e percorrer vários lugares da, da, Uhum. da cidade, né? Ocupar determinados territórios, inclusive Uhum. criar uma privatização dos espaços públicos, né? Quer dizer, ocupando aí os espaços públicos. Uhum. Agora, a gente Uhum. precisa entender que essas pessoas têm dignidade e que elas merecem, elas têm Uhum. direito e que elas são cidadãos. Então, é essa a visão que a política nacional nos traz, porque ela entra no campo do direito, isto é, são pessoas que têm direitos. Então, os países em que lidam também com isso, né, de forma mais humana, ele diz, você não quer ir para um lugar de acolhimento, para um abrigo, mas aqui você pode tomar um banho. Aí você disponibiliza um banheiro público, um lugar onde ele Uhum. possa se alimentar, você Uhum. provém a pessoa do mínimo existencial. E eu queria lembrar que o mínimo existencial é um dispositivo constitucional, que está na Constituição brasileira. É Uhum. dever do Estado garantir o mínimo existencial. Então, pode ser que esse indivíduo não queira ir para um trabalho formal, ou que ele não queira, que ele queira viver como andarilho, por exemplo, mas ele tem, Aham. mesmo assim, direito ao mínimo Uhum. existencial, porque Uhum. é isso que garante a vida da pessoa Uhum. e a dignidade Uhum. humana dela. Então, quando a Uhum. gente fala de dignidade, a gente está dizendo assim, coisas básicas que dão dignidade à pessoa, né? Uhum. Uhum. Alimentação, uma habitação, um lugar onde ele possa dormir, por exemplo, quando Uhum. o poder municipal ele faz uma pousada social, que a gente aqui em Fortaleza nós temos esse equipamento, nós estamos dizendo assim, você pode fazer o que quiser, se você não tem lugar onde morar ou você não quiser morar numa casa, você pode dormir dignamente num lugar. Por isso que esses Uhum. espaços, eles são muito, digamos assim, tipificados e eles têm um controle muito grande. O pessoal da assistência social, inclusive, ao tipificar, estabelece um mecanismo de muito controle desses espaços Uhum. para que eles tenham aí condições dignas e que eles possam permitir que esse indivíduo ele tenha direitos, né, como qualquer Uhum. outro cidadão, mas tenha principalmente a sua dignidade resguardada, né?
Uhum. Então, o papel dos conselhos, Conselho de Defesa de Direitos Humanos, o Conselho de Assistência Social, os conselhos, né, também tem esse papel fiscalizador e, ao mesmo tempo, propositivo da política pública, né? Uhum. Para que essa Uhum. política pública, de fato, alcance aí os seus objetivos e fortaleça aí a dignidade humana. Sim, perfeito. E aí, como último ponto que eu gostaria de abordar, não que o tema não seja instigante, mas é Uhum. porque senão a Lani vai brigar com a gente em relação ao tempo da live. Mas eu gostaria de pedir a você para falar um pouquinho da diversificação de atividades que a Casa da Sopa desenvolve, o público, os dias, como uma pessoa pode recorrer à Casa da Sopa procurando ajuda para determinados tipos de situação que elas estejam enfrentando. Enfim, fazer um panorama geral para nós. Olha, a gente tem no Grupo Espírita Casa da Sopa um conjunto de ações em várias direções, né? Uhum, A direção da segurança alimentar, a direção que é da saúde, uhum, inclusive a gente vai dizer a saúde integral, né, do indivíduo, uhum, a dimensão da do emprego e renda, né? uhum, Da renda, e aí a gente trabalha nessas diversas ações. E fazendo projetos especificamente para esse público em uhum, situação de rua. uhum, E tem os dias de atendimento, que eu me lembro que quando as pessoas dizem assim, o que é que vocês fazem? Aí a gente vai dizer, ó, oh, segunda-feira a gente faz isso, terça-feira a gente faz isso, sexta-feira, sábado, domingo. Então a gente sempre dizia o que a gente estava fazendo dentro de uma dimensão de tempo e espaço. Mas o uhum, que nós fazemos hoje, ela está para além do que a gente faz a cada dia da semana, né? uhum. Nós fazemos. Lídia, você me ouve? Agora eu lhe escuto. Eu não sei se Pronto. estava audível, né? Acho que houve Tinha, uma. tinha dado uma travada quando você estava explicando que quando você fala das atividades da Casa da Sopa, já não é nem mais no sentido temporal, né? A Isso. explicação das atividades, né? Dos diversas ações, dos eixos a que a gente se Uhum, destina as nossas uhum, ações. Então, uhum, nós temos esses eixos que eu falei, né? O eixo é, é, de renda, desenvolvimento de emprego e renda, mas muito no sentido de desenvolvimento da renda, da segurança alimentar, da educação, da saúde, em vários campos. E aí, uhum, sobre a segurança alimentar, a gente deixou de distribuir sopa na rua. Nós temos hoje equipes de abordagem na rua, voluntários que vão para a rua. Hoje nós estamos distribuindo comida na rua, mas nós estamos numa situação de emergência. uhum, Mas de uns anos para cá, nós deixamos a sopa na rua, inclusive a nossa casa leva o nome de Casa da Sopa, porque nós começamos a uhum, nossa história há 25 anos atrás distribuindo sopa, né? Mas nós fazemos muito mais do que distribuir sopa, né? uhum, E aí nós. Por que a gente deixou de distribuir sopa? Porque muitos grupos distribuem comida na rua. E aí, de uns anos uhum, para cá, a gente viu que havia muita gente distribuindo comida na rua e muita fartura de ação assim na rua de distribuir. E a gente decidiu concentrar esforços nos trabalhos que são os trabalhos internos, que são aqueles em que a uhum, pessoa vai lá na nossa casa, né?
E Uhum. aí nós temos uma ação às segundas-feiras. Eu estou falando do nosso calendário ordinário. E depois Aham. eu vou falar do nosso calendário extraordinário. Porque Uhum. o nosso Certo. calendário ordinário era aquele que a gente tem dentro da nossa programação. Nós temos dentro do desenvolvimento da renda, por exemplo, um trabalho com mulheres que a gente Uhum. formou, fazendo pequenos negócios, montando pequenos negócios, isso tudo fruto de Uhum. parcerias, convênios, financiamentos, né, que a gente faz. E nós temos uma ação de saúde que funciona principalmente no atendimento segunda e terça-feira, mas ele vai se estendendo ao longo da semana. Uhum. Nos trabalhos de segunda e terça-feira, na segunda especificamente, é o momento em que a gente propicia banho e alimentação Uhum. para essas pessoas. Essa questão do banho, que hoje é tão relevante para nós, ela é um direito primordial, que é o Uhum. direito à higiene e o direito Sim. à dignidade humana. Uhum. Quando eu comecei a minha pesquisa com população de rua, eu perguntava, tinha uma coisa que eu perguntava sempre às pessoas, de forma, era uma curiosidade que eu tinha, como é que você faz uso de banheiro, né? Como é que você faz a sua necessidade fisiológica, por Uhum. exemplo? Eu tinha isso, Uhum. porque isso é algo básico da existência humana, Isso. né? Uma Isso. pessoa ter acesso a um banheiro. Uhum. E aí, exerciam assim, nas lagoas, na praia, nas coxias, em algum Uhum. banheiro, quando uma pessoa permite. Então, Uhum. essa nossa essa possibilidade, essa ação que a gente faz de possibilitar uma pessoa acesso a um banho e a uso de um sanitário é uma coisa assim fundamental e tão É. simples, né? Digamos assim, é uma Uhum. ação tão simples, mas significa Uhum. muito para aquela pessoa. Por isso nós Uhum. somos defensores de que os poderes públicos façam banheiros públicos. É uma campanha nossa, algo que a gente dialoga o tempo inteiro com a prefeitura e outros organismos do poder público, do direito ao banheiro público, Uhum. porque Uhum. é algo muito essencial que garante Uhum. a existência, né, da pessoa humana. Então, a gente faz segunda-feira, terça-feira, a gente tem um trabalho na terça-feira, que é um trabalho muito alinhado a uma prática espírita, de fato, Uhum. porque a terça-feira é um trabalho de fluidoterapia, quem coordena é o Emanuel, o Leonardo também está à frente, o Uhum. Gustavo, né? Eu estou me lembrando de outros aqui. E nesse trabalho, eles é a parte que faz o atendimento fraterno, é a hora Uhum. que ele pode tomar o passe, que ele faz ali um relaxamento, enfim, há uma direção do cuidado espiritual dessa pessoa nesse dia Uhum. da semana. Apesar Uhum. de que a gente tem um entendimento que qualquer hora, de qualquer dia, a gente tem que cuidar espiritualmente dessa pessoa. Mas nesse Uhum. dia, Sim. ele tem uma finalidade mais terapêutica, né? Dentro Uhum. da terapêutica espírita, com a Uhum. metodologia espírita é, a, a, na, no sábado, no quarto sábado, nós temos uma ação, é uma ação também de muito tempo, que acompanha, inclusive, a história da Casa da Sopa, que é o trabalho, chama-se Tecendo Vínculos. A gente carinhosamente chama trabalho com as famílias, Uhum. porque esse trabalho ele é um trabalho que envolve a distribuição de cestas básicas, portanto, ele entra na segurança alimentar, mas ele vai muito além da ideia de uma entrega de alimento de cesta básica. Uhum. Ele Uhum. trabalha numa perspectiva educacional, de formação de grupo, e de fortalecimento dos vínculos familiares. Então, a gente atende a Uhum. 32 famílias.
E essas famílias, elas participam dos encontros, a gente trabalha muito na dimensão da família, do fortalecimento de vínculos. Essas pessoas já estiveram em situação de rua e não estão mais. Sabendo que essa questão da vinculação familiar ela é muito importante Uhum. para a manutenção da pessoa em casa, a gente tem ela como ponto central da nossa ação, né? Então, a gente Uhum. trabalha muito alinhado também à perspectiva espírita da formação de valores, né? Uhum. E aí a gente entende que a formação de valores para a vida familiar e para a vida comunitária, no primeiro dia, esse trabalho ele se renova, porque ele está há muitos anos. Tem pessoas que entraram lá no comecinho e nunca saíram. Então, ele é um Uhum. trabalho de base comunitária. E aí nós Uhum. percebemos que havia uma territorialidade. Então, nosso desejo, né, que a gente crie nesses novos territórios, que é a comunidade onde eles estão inseridos agora, uma nova vinculação. Então, Uhum. não é mais uma vinculação com a rua, mas uma vinculação com a comunidade Sim. e com a família, Sim. né? E com a Uhum. família. Então, a gente incentiva que essas pessoas estejam nas suas comunidades, sejam fermento também nessas suas comunidades, e não Uhum. mais na situação em que eles se encontravam antes, na situação de rua. E Uhum. aí nós acompanhamos essas 32 famílias, essas famílias recebem uma cesta básica, há um encontro mensal, algumas delas ainda vivem numa situação de extrema pobreza, Uhum. mas a gente tenta, de algum modo, proteger as gerações futuras, porque o critério para entrar nesse trabalho é ter filhos, né? A gente tem pelo menos Uhum. umas 4 pessoas no grupo que não têm filhos, mas elas entraram com o critério de que estavam saindo das ruas, né? Nós temos uma pessoa transexual. Então, assim, são pessoas que a Uhum. gente acompanha nesse movimento, que é o movimento de saída da rua. Mas o critério maior, digamos assim, que faz com que essa pessoa entre, é que ela tenha uma família com filhos. Porque Uhum. importa para a gente cuidar para que essas crianças elas não reproduzam a mesma lógica de miséria que viveu seus pais, né? Uhum. Então, a gente também vem trabalhando os aspectos da geração de renda, né, com eles, e também essa dimensão mais subjetiva aí da Uhum. vivência familiar, né, Uhum. e comunitária. Então, a Sim. gente faz esses trabalhos, ao mesmo tempo em que a gente está atuando nessas frentes, nós também estamos proporcionando a, a comunidade, por exemplo, na terça-feira, a comunidade pode participar, a comunidade em geral ela é aberta não só a pessoa em situação de rua, mas a qualquer pessoa que esteja Uhum. precisando de atendimento espiritual. E Uhum. aí, o que é bacana é que há uma interação. A pessoa chega lá e ela não há essa visão quase que asséptica de um centro espírita. Uhum. Ela é povoada de pessoas em situação de rua, né? Uhum. Não há esse Uhum. silêncio disciplinante, mas a vida que pulsa ali, né? Uhum. Gente que está precisando de apoio espiritual, que tem esse apoio lá e que vai encontrar. Então, a comunidade participa muito. Eu tenho um Uhum. depoimento interessante desse dia, Leonardo é que conta essa história, porque ele quem está à frente desse trabalho, junto com o Emanuel e o Gustavo, chegou uma pessoa que estava em busca de um apoio espiritual, do passe e tudo. E ele chegou lá e ele diz assim, aí ele sentou no grupo e junto com o grupo tinha pessoas em situação de rua. Aí ele disse que se curou pela essa experiência de ouvir pessoas que sofriam muito mais que ele, né? Aham. Então é Uhum. um depoimento bem interessante porque ele foi
nessa convivência com o outro, nessa alteridade, né, que tem aí com esse outro, ele pôde também desenvolver a si mesmo, a reflexões sobre si, né? Uhum. E eu acho que é isso que leva o voluntariado a entrar nesse campo de relação, porque é um campo de relação que ajuda ele a entender muitas coisas, né? É muito Aham. rica a experiência de quem é voluntário Uhum. com pessoas de muita vulnerabilidade e extrema pobreza, porque Uhum. você amplia o seu campo de ação humana, né? Uhum. Do ser humano. Quer dizer, há Uhum. muitas experiências diferentes das suas. E são essas experiências humanas também, Sim. diversas, faz a gente também crescer, porque ela larga aí o nosso campo de ação, né? Uhum. E é esse o trabalho da Casa da Sopa, né? A gente, nesse momento, está fazendo um trabalho de emergência, então nós elaboramos um plano de contingência. A nossa casa não está funcionando todos os dias, Uhum. de 16 horas até as 19h30. Uhum. Nós temos até equipes de manhã, porque dessa dinâmica, às vezes, de receber doação, de preparar a casa para de noite e tal. Sempre tem gente lá, mas funciona às tardes. Nós tivemos uma dificuldade com o voluntariado, então nós estamos recrutando voluntários para esse momento. Nós Uhum. sabemos que a recomendação é de isolamento social e a gente apoia o isolamento social, Uhum. mas nós estamos convocando pessoas que possam colaborar conosco nesse momento. Nós Sim. estamos fazendo Sim. uso de equipamentos de segurança, luva, protetores faciais, máscaras, toucas, etc., para que a gente possa resguardar o voluntário e possa Sim. também resguardar a pessoa em situação de rua, né? Uhum. Uhum. Mas a gente está precisando de voluntário. Então, quem tiver interesse, pode acessar lá o Instagram da nossa casa, mandar uma mensagem, porque a gente está precisando nesse momento. Nós estamos fazendo uma prospecção de um cenário ainda mais difícil para as próximas semanas, Exatamente. e por conta não só disso tudo que eu falei, quer dizer, do crescimento da população de rua, Uhum. diversificando com pessoas que não estavam habitando nas ruas, mas nesse momento estão vindo para as ruas, e nós vamos Uhum. precisar de mais apoio ainda, né? Uhum. Então, nós estamos abertos de segunda a domingo. Só que Uhum. domingo nós estamos servindo um café da manhã nas praças da cidade, do centro, Uhum. né? Começando pela Praça do Ferreira, que é onde fica o maior contingente. Aham. Sim. E nós oferecemos água e uma refeição, uma quentinha, para cada pessoa que Uhum. chega lá. Nós conseguimos mobilizar uma rede muito grande de pessoas. Eu Uhum. tenho. Estou tentando fazer esse mapeamento dessa rede, é um negócio incrível, é lindo. Uhum. Como é que ele se Uhum. esparrama, feito uma grande teia, né, Uhum. de gente mobilizado pela solidariedade, né? Uhum. No momento em que há uma espécie de testemunho, eu já estava falando isso com o Léo, nessa coisa dessa dificuldade da gente encontrar voluntário, eu quero deixar registrado aqui, é quase uma piada, mas é sério o que eu estou dizendo. A gente comentando, disse, Leonardo, os voluntários que estão chegando não são espíritas, esses espíritas estão tudo com medo de morrer. Parece uma contradição, né? Estão tudo com medo de Aham. morrer, porque eu não sei, né? Porque a gente sabe que a vida vai continuar. Aí eu disse, essa é a hora do testemunho, né? Então, assim, é claro, nós apoiamos o isolamento social, queria deixar isso bem claro. Nós não queremos que as pessoas quebrem a sua quarentena, mas Uhum. algumas pessoas estão sendo convocadas a esse Uhum. movimento. Então, eu digo, essa é a hora Exato. do testemunho. Então, assim, eu
não poderia ficar em casa nesse momento, por exemplo, porque é um momento desse chamamento. Mas é Uhum. claro que a gente vai com toda a segurança necessária para que a gente fique resguardado, né? Não nos Sim, exponha, porque nós estamos sim. defendendo a vida e não Isso, desejando a morte. Né? isso, exato. Nós estamos aqui em defesa da vida. Por isso a gente não quer que nenhum voluntário se exponha, mas nós nos ressentimos com a ausência de pessoas que possam nos ajudar nesse momento. Então, nós estamos convocando, nós treinamos as pessoas, damos todas as dicas para a proteção dessas pessoas, Uhum, para que elas não uhum, se exponham. Mas, e aí a gente tem feito esse atendimento, mas nós não estamos sós. E aí eu queria deixar registrado que só foi possível abrir a Casa da Sopa de segunda a domingo, porque nós contamos com uma rede, e aí nessa uhum, rede está. Ela tem um nome, que é Rede Rua, ela está nascendo essa rede. Ela é uhum, formada pelo Coletivo Arruaça, pelo Instituto Compartilha, pela Rede de Médicos e Médicas Populares. uhum, Então, nós nos juntamos, como a Casa da Sopa tinha uma estrutura física lá já montada, né? Tinha banheiro, tinha cozinha e tal. Nós desmontamos, nós fizemos em tempo recorde um pequeno ambulatório que a gente tinha, nós mudamos ele de lugar para um ambulatório maior, para que os médicos e médicas da rede de médicos e médicas populares pudessem atuar juntamente com os voluntários do Instituto Compartilha também, que é da área de saúde. E aí uhum, eles fazem aquilo que a gente sempre fez, que era curativos, atendimento, mas nós estamos também orientando nesse momento para a Covid-19 e uhum, nessa orientação é, é, até indicando pessoas que estão sintomáticas. A gente apareceu umas pessoas sintomáticas lá, a gente orienta como fazer e uhum, tal e tal. E aí, essas redes de médicas e médicos são acadêmicos de medicina, já em último semestre, são médicos, são enfermeiros, né? Eu acho que tem até psicólogos nessa rede, enfim, uhum, são pessoas que funcionam em rede que estão conosco. O coletivo uhum, Arruaça, eu queria lembrar aqui publicamente o nome do André Foca, que é um cara incrível, de uma potência assim, incrível, de uma potencialidade humana muito grande também, e que ele, junto com o seu grupo, está lá de quarta a sábado, a Casa da uhum, Sopa está segunda e terça e domingo. Então, nós dividimos os dias uhum, de acordo com o número de voluntários, a Casa da Sopa só pôde esses 3 dias, aham, e está abrindo a casa. Então, sim, a nossa uhum, casa é um ponto de oferta de alimento e banho nesse momento uhum, para pessoas em situação de rua. sim. Agora, eu queria dizer aqui, puxando a brasa para nossas sardinhas espíritas, que a gente faz vibração todos os dias às 18 horas, né? Ah, tá. Aquele que não está podendo participar está conosco em prece e em vibração. Isso é Uhum, muito importante, uhum, porque eu queria dizer até que eu perdi a live de ontem, porque eu estava trabalhando, uhum, mas eu queria muito ter visto, porque eu queria dizer, colaborar nesse sentido, de dizer que nesse momento é um momento de muita importância do ponto de vista da elevação vibracional do planeta, né? isso, É muito exato, importante exato. porque a gente sabe que nos momentos de dores, de dor, no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento de aflição, há uma queda na, Uhum, na vibração. isso. Então, o medo, o sofrimento, o Uhum, luto, né? Tudo isso uhum, faz baixar a vibração uhum, espiritual, energética do nosso planeta. Então, aquele sim. voluntário que não pode estar conosco, porque
enfim, não tem condição, está no grupo de risco. A gente tem muitas pessoas que estão em grupo de risco e não podem estar conosco, eles ficam em casa em prece por Uhum. nós. Isso já é muita coisa também, Sim. porque nós acreditamos na potência da rede. Então, Uhum. essa rede, ela é uma rede também magnética, ela é uma rede de Uhum. ação, mas ela Uhum. também é uma rede magnética espiritual. E aí é Eu, isso, é eu uma ia, eu ia casa. comentar, eu ia comentar, assim, para contribuir com a brincadeira sobre os espíritas, né? Que eu não lembro se era um livro dos espíritos, mas tem alguma parte das obras de Allan Kardec, não sei se é na Revista Espírita, enfim, que ele relaciona o medo da morte com o sentimento de culpa. Então, vamos É, nos desprender, né, das e nossas eu, culpas. inclusive, hoje, quando eu mencionei esse fato, né, do pessoal que está com medo de morrer, os espíritas estão com medo de morrer, Uhum. não é que eu tenha medo de morrer, mas eu disse, mas eu estou naqueles que pedem para viver um pouco mais. Aí eu disse assim, aí eu disse, olha, eu estou naqueles que pedem para viver um pouco mais, eu queria ficar velhinha e poder morrer, viver mais, porque eu queria também servir mais. Aí o Uhum. Leonardo brincou e disse assim, epa, peraí, não pense que é porque você é uma servidora, você vai ter méritos com relação àquele outro que não é servidor e morreu. Porque senão a gente vai hierarquizar Isso. a morte. Uhum. E a morte não Isso. tem hierarquia. Morte está no Exato. destino morrer, né? Então, se é Exato. nosso destino morrer agora, infelizmente morreu. Hoje eu queria lembrar também da professora Ângela Linhares, que me escreveu e também que ligou aqui para casa, falou longamente com o Leonardo e estava dizendo assim: olhe, se cuide, pelo amor de Deus, não saia de casa, e tal e Uhum. tal. Aí a gente dizendo: olha, gente, não tem jeito, a gente vai precisar sair de casa, mas a gente não está indo passear no centro, a Aham. gente está cuidando das pessoas, a gente está Uhum. fazendo com que elas não morram, que elas tenham mais Uhum. dignidade, Uhum. mas a gente vai com todo cuidado e faz todos os procedimentos que os médicos e a equipe de saúde falou para a Uhum. gente ter, né? Sim, sim. Mas se for a nossa hora, infelizmente para quem já sentir falta, né? Mas assim, se for a nossa hora, nós estamos aqui no tempo do testemunho. É, se Então, for a assim, a nossa gente espera hora, se for a nossa hora, a gente pode até estar dentro de casa. Não tem jeito, né? até dentro de casa, não tem jeito, Eu vou, exatamente. eu vou me organizar, Lídia. Eu tinha até comentado na outra live, né? Para que eu possa ir trabalhar como voluntário lá com vocês. Agora sim, eu já tenho que avisar logo que eu tenho uma eterna rinite. Então eu chegar lá Eu também fungando com o tenho. nariz, eu chegar lá fungando com o nariz, eu tenho que avisar pro povo, gente, eu não tô Não, é assim infectado. mesmo. Lindenberg, e a minha tosse, Lindenberg, que eu tenho uma tosse crônica, então eu vivo tossindo. Aí, outro dia, eu estava num lugar e comecei a tossir. As pessoas, gente, pelo amor de Deus, você está doente? Eu disse, estou doente, não, gente, essa tosse me acompanha há anos e tal. Mas eu estou sem ver meu pai, né, há vários dias, Uhum, porque como. E eu uhum, expliquei isso muito para ele, para minha família, disse, uhum, olha, nós aqui em casa, a gente nós não conseguimos, nós não estamos em isolamento, a gente uhum, oferece risco a outras pessoas, porque a gente uhum. está, nós, assim como os profissionais de saúde também estão, Sim, né? sim. Então, o que é que a gente faz? A gente promove todos os cuidados que são necessários para a Uhum, pessoa que está saindo na rua, que uhum, chegar em casa, tirar a roupa, tomar uhum, banho, tirar o sapato, deixar fora, lavar tudo, lavar o óculos, lavar uhum, a carteira, uhum. a chave, sair com pouca coisa, eu não levo bolsa. Enfim, aí Sim. você vem, volta e faz tudo. A gente tem feito todos os protocolos, eu, Leonardo, e todos os voluntários, né? Mas a Uhum. gente sabe que o risco de contágio é muito grande e a gente espera É. não contrair a doença, obviamente, mas a gente vai fazer o Uhum, possível. Mas, infelizmente, eu já disse para quem me ligou, dizendo não se exponha, não saia, amigos muito queridos, né? Amigos uhum, espíritas, inclusive. Aí eu disse, gente, não dá, é nosso papel, a gente não tem como é. nos eximir desse momento, que é um momento muito Uhum. grave,
Isso, E que isso. há é a hora do testemunho mesmo, é a hora de um Uhum, profundo chamamento, uhum, e nós precisamos assumir isso como missão, porque isso é a nossa vida. uhum. Isso não se Exato. separa da nossa vida. Eu estou falando Uhum, individualmente de mim, mas também de outros uhum, voluntários da Casa da Sopa, que trabalham lá há muitos anos e que uhum, têm esse trabalho, essa atividade como parte da sua vida. Então, uhum, não uhum. daria para eu ficar em casa de fato, de quarentena, vendo que tem É. centenas de pessoas em situação de rua Uhum. ali vivendo uma extrema vulnerabilidade e com sérios riscos de morte. Isso, exato. Lídia, estamos com 36 minutos desse segundo momento, né? Eu acho que a gente pode. Já falamos, já alugamos muita gente, né, que depois vai escutar. Estamos com 6 guerreiros ainda nos acompanhando aqui ao vivo, né? A gente agradece muito a todos vocês por estarem participando aqui conosco, por terem ficado conosco nesse segundo momento também. É um assunto por demais instigante, porque ele trabalha diversas dimensões da nossa responsabilidade social, seja como espírita ou não, né? Como um chamamento mesmo, para que a gente possa olhar para a dor do outro e para o sofrimento do outro e entender de que nós temos os meios de amenizar um pouco desse sofrimento e fortalecer essas pessoas na sua atual reencarnação, né? Então acho que mais uma vez fica um convite para todos nós, para que a gente possa conhecer o trabalho, se voluntariar e ajudar, né? É isso aí, eu agradeço muitíssimo. Eu acho que a gente tem feito. Amanhã, eu e Leonardo vamos participar de outra live, que é uma live da Rede Rua. A minha filha Uhum. estava dizendo assim: mãe, tu tá que é uma blogueira. Mas isso faz parte da missão, né? Faz parte dessa É. missão também, dar essa devolutiva dessa Uhum. experiência, que é uma experiência muito rica. Então, amanhã vai ter uma outra live do Instituto Uhum. da Rede Rua, né? Às 16 horas e 30 minutos. E a gente Uhum. vai dar um enfoque mais nessa ação da rede e no momento atual que a gente está passando também devido à pandemia de Covid-19, né? Mas eu acho Uhum. que a experiência hoje foi muito Sim. rica, as Uhum. intervenções Foi. foram interessantes, eu vi vários amigos aí entrando e deixando aí seus recados. Eu acho que a gente vai ter um conjunto de experiência muito grande depois para contar. E Uhum. aí eu Sim, espero com certeza. você, Lindenberg e outros lá na Casa da Sopa. Agora, para entrar nesse momento de crise, tem que se recrutar. Não é só chegar, Certo. não. Tem que dizer que quer ir, tem que marcar a hora, a gente faz uma conversa antes, Tá. Entendi. dar algumas Uhum. instruções, porque nós estamos, obviamente, numa situação de risco, né? E aí a Uhum. gente está mais Uhum. cuidadoso com essa parte do recebimento de novos voluntários, mas Sim. eu faço um apelo, nós estamos precisando de voluntários nesse momento. Tá ótimo. Pois eu vou combinar e depois eu apareço por lá e vai ser assim, vai ser um aprendizado muito grande. Eu tenho certeza. Por toda essa Com experiência, certeza, vai ser com um aprendizado certeza. E grande. depois, quando tudo isso passar, a gente espera que não demore muito, né? Uhum. Eu quero, Lindeberg, que você venha somar conosco em algum projeto específico da Casa da Sopa e que a gente possa construir tanta coisa rica, né? Sim, Colaborando aí sim. com esse trabalho, que é um trabalho muito desafiador. Uhum. E aí a gente já deixa aqui o convite para você, não só nesse momento de crise que a gente está precisando, mas Uhum. depois de somar conosco, né? Sim, E com eu certeza. agradeço. Eu Pode eu falar. lembrei daquela nossa conversa na outra live sobre pensar num trabalho voltado para a saúde mental, né, para a população em situação de rua, né? Então, está de pé, continuo pensando a respeito de uma forma da gente Isso, desenvolver uma forma de trabalhar com eles, né? isso. Pois então venha, e a gente precisa muito, né?
uma pessoa com a sua expertise na nossa casa. Nós não temos psicólogos atuando, então, de Uhum. repente, a gente monta aí, estou me lembrando da Alane, da Sandra, Sim. que estão aí estudando psicologia, o Aham. Emanuel, também da Casa da Sopa, está estudando psicologia, Uhum. tem uma safra aí de bons psicólogos que Isso. podem colaborar aí com saúde mental. Eu Uhum. não falei, foi uma falha minha, entre a população de rua tem um contingente muito grande de pessoas com transtornos mentais Uhum. e que Uhum. precisam, de fato, do nosso apoio Sim. e uma abordagem diferenciada para eles, Uhum. né? Sim, com certeza. E aí, para a gente encerrando, eu queria agradecer, dizer que esse momento foi muito rico, assim, de muitas ideias, de muitas coisas, mas que nós temos uma oportunidade de divulgar esse trabalho, que é um trabalho, de fato, né, muito grande, Uhum. que tem uma história que Uhum. deve ser divulgada. Esse ano em que a gente Uhum. faz 25 anos de atuação em Fortaleza, Uhum. e por conta disso, a gente até estava lembrando assim, a gente não tem como fazer festa nesse momento, a gente está Uhum. trabalhando muito nesse Sim. momento, né, em que a gente faz 25 anos, e o bom de tudo é que a gente se sente, né, aos 25 anos, muito maduros para esse desafio que a gente está tendo agora, né? Uhum. Que Sim. fazer 25 anos no meio desse momento Uhum. de crise pandêmica, né? Em que Uhum. a população de rua e os pobres serão os mais vulneráveis Sim. nesse momento. Né? Exato. É isso, Pois, amigo. Lídia, muito obrigado, viu? Fica com Deus. Que Deus abençoe sempre a todas essas iniciativas de amparo que a Casa da Sopa tem feito ao longo dessas 2 décadas e meias, né, de trabalho. Parabéns pelo trabalho. Estendo aqui a todos que fazem parte do trabalho da Casa da Sopa, né? E é um trabalho inspirador, né? Eu espero que esses chamamentos que a gente tem feito, tem conversado, possam servir como inspiração para mais pessoas se engajarem nesse trabalho e fortalecer ainda mais essa rede, tá bom? Isso. Muito bem, obrigada. Boa noite a todos, que a gente possa ter um resto de noite feliz, né? E em paz. Exato. Gente, obrigado por terem ficado conosco até agora. Fiquem com Deus. Sexta-feira tem mais live do Coletivo Girassóis, começando às 19 horas, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus. A gente se fala.